Tá aí, É esse clima, né? seguindo a recomendação médica, o pneumologista que eu fui disse que está acontecendo muito esse Aham, tipo de coisa nesse período aqui na capital, né? Tá tendo uma gripe muito forte aí na capital certo. e muitos casos estão ocorrendo aí todos os dias semelhantes, né? E Meu Deus do céu. eu já tinha como eles dizem, um espectro de autista, de, 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 a- de ter problema de asma, né? Asmático, um É, espectro asmático, então piorou a situação, mas agora está sob controle. rapaz, é complicado. E a gente viu aí que a previsão, a gente já falou no início do programa, você viu que a cidade está coberta de fumaça, Tá? né? E a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, baixíssima, né? O normal seria 60%, o mínimo 60%. Um problema, né? O problema que origem também da falta de cuidado com o meio ambiente, né, Jair? A gente começa falando sobre o que hoje? Jair, tem muita coisa aí na Paulista, como diz o paulista, né? Mas um grande assunto aí do dia foi ontem a vinda do ministro, né, de Desenvolvimento Social aqui lançar um programa aqui junto com o governador Lauro de Moreira, né, e as declarações dele sobre o governador, que reforçaram aí o posicionamento de parte do governo Lula sobre o exercício do governo por parte de Laurez Moreira, que é do PSD, né? Aliás, o PSD tem uma relação com o Lula por intermédio aí do senador Irajá Abreu e da ex-senadora Cátia Abreu, né? Então eles têm muita ligação aí com o Lula, né? E com o PT, aliás. A ex-senadora Cátia Abreu teve um suplente de Senado do PT, né? O Donizete Nogueira. E o deputado Irajá, o então deputado à época, Irajá Abreu, teve como um dos suplentes naquela chapa na época, um deputado federal do PT, né, que Freitas do PT assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados numa licença do então deputado Irajá Abreu. Então eles têm uma ligação muito forte. O Irajá já era do PSD na época, né? Então eles têm uma ligação com o governo do PT. Agora, essa vinda do ministro, acaso o destino, ela chegou no dia em que os aliados de Vanderlei estavam aí disseminando nas redes sociais que no dia 4 o Vanderlei retornava, né? Um chutômetro, é claro, porque se você observar lá no site do Supremo Tribunal Federal, esse recurso do Vanderlei Barbosa está parado desde o dia 20 de outubro, né? Aquele agravo, não houve movimentação, está com o ministro Nunes Marques, né? E ele não tem prazo para tomar decisão nesse aspecto. As decisões que ele pode tomar, uma é ele negar, né, o agravo ali, e pronto, encerrava ali, ou então devolver, né, mandar esse agravo para o colegiado da turma do Supremo, né? Então, e isso não tem prazo. Então, essa questão dessa determinação de datas aí, os aliados de Vanderlei têm feito aí, realmente não faz sentido, né, do ponto de vista racional, né? Até porque aí já há movimentos contrários ali no legislativo, já deputados insuflando servidores a convencer mais deputados para atingir aqueles 2/3, né, aquele quórum qualificado na Assembleia Legislativa, para dar início à tramitação de um processo de impeachment, de afastamento, né, do governador afastado, Vanderlei Barbosa. Então, mas parece que ainda não conseguiram essas assinaturas. Os deputados, claro, dependem muito do posicionamento do presidente, o deputado Amélio Caires, para poder se posicionar, se vão aí, embarcam nessa canoa do pedido de impeachment do Vanderlei Barbosa, né? Ou se aguardam o Vanderlei renunciar ao cargo de governador, porque aí o governador poderia afastar um pouco a discussão que vai travar, evidentemente, com os adversários, sobre a perda de elegibilidade com a renúncia, né? Mas, de qualquer forma, não, um pedido de impeachment de Vanderlei Barbosa agora não interessaria, claro, nem a Vanderlei, nem a Amélio, nem a própria senadora Dorinha Seabra, que tenta também o apoio de Vanderlei no caso da impossibilidade de Vanderlei poder se candidatar no próximo ano. Então, é isso que está correndo aqui no estado de Tocantins nesses dias. Agora,
A Câmara de Vereadores, né, o Jair, ela tem, de ontem para hoje, ficado muito quente, né, ali com aquela questão dos adesivos, né, de adesivar os carros dos vereadores. Eu vi. Né, e eles estão relutando muito quanto a isso. Né. O presidente, inclusive, deu uma entrevista interessante, né, para o presidente da Câmara, o Marilão Barbosa, disse que não ia, que pode até conversar com os vereadores para plotarem as caminhonetes, né? Mas que não vai fazer isso sob pressão. Na verdade, ele verificou aí, observou aí no movimento como se fosse um movimento eleitoral, né? De possíveis candidatos. Mas, ora, o vereador devia cumprir a lei, né? Ou seja, mandar plotar os carros sem esperar a pressão de ninguém, né? Porque os carros serão pagos pelo poder público, então nada mais que esses cargos sejam identificados como públicos. Isso não é favor nenhum que o presidente da Câmara e que os vereadores fariam à população, né? Tem que plotar sim. Aliás, Jair, lá no contrato com a empresa, o contrato de 2.970.000, ficou determinado que a empresa que teve os carros locados, ela teria que entregar os adesivos, né, com os adesivos. Ora, se o vereador não vai fazer os adesivos, por que motivos ele pagou os adesivos nesses contratos? Né? Então, já está incluído, né, no contrato. Exato, há muita coisa a ser observada nesse aspecto, que não é o presidente da Câmara chegar e dizer que não vai plotar sob pressão. É a obrigação dele. Se não plotar aí, o Ministério Público deveria entrar com ação contra a Câmara Municipal, evidentemente. Verdade. E a gente tem uma fala do presidente da Câmara. Ele deu entrevista ao repórter Elias Viana, que fez uma entrevista muito detalhada a respeito disso e conversou mesmo com ele. O senhor acha realmente que foi um movimento eleitoreiro e tudo mais? Vamos acompanhar aqui agora. Eu não concordo é através dessa pressão lá quem quer aparecer para ser candidato um dia. Eu sei que sim, vai querer ser candidato, isso eu não concordo. Mas se vir aqui, no diálogo, conversar, sou plenamente a favor dos vereadores também Agora não é pressão não. Quem sabe que quer tirar proveito disso. Assim eu concordo que seja realmente adesivado. Então você está afirmando que os interessados são pessoas que estão tentando uma possível eleição nos próximos anos? Com certeza absoluta, isso eu falo sem medo de errar. Ele está trabalhando nesse intuito, de querer sair candidato. É onde você não chega. Irmão, a gente não sobe pelas costas. A gente sobe com trabalho, com seriedade, com dignidade, igual vocês aqui. Só para entender, o senhor vai então lutar e incentivar para que isso aconteça? Você fala identificação? Vou conversar com todos os vereadores. Se eles realmente concordarem, nós vamos identificar. Porque eu realmente topo. Eu não quero fazer uma identificação pela pressão lá desse rapaz aí, que eu não sei nem quem é ele. Como é que é o nome dele? Tem um grupo aí. Né? Esse aí eu não admito, gente. Vem no diálogo, a gente resolve. Se for no diálogo, resolve. Igual vocês aqui, educadamente, que vocês estão aqui educadamente cobrando, aí sim, a gente é flexível de dar um passo atrás e realmente a gente fazer essa identificação. Agora, para sair candidato a minhas custas, aí não. É verdade, a gente viu aí, deu para entender pouca coisa, né? Porque esse áudio ficou horroroso. Eu queria a entrevista que a gente fez com a nossa câmera aqui para a gente poder comentar aqui. Esse áudio aí não deu para entender basicamente nada, só com essa legenda aí que dá para entender alguma coisa. Mas ele fala sobre essa questão eleitoreira, né? Dessas pessoas que estavam no movimento. Mas uma coisa que você comentou aqui, Luiz, é que se tivessem cumprido o que está no contrato, não precisaria dessa pressão popular, Claro. nem de influenciador, nem de jornalista, nem de ninguém, né? Porque estariam cumprindo o que está previsto no É a contrato. obrigação dele, né, dele prestar contas à população. A Câmara, os recursos da Câmara são públicos, né, então ele não está prestando favor nenhum a ninguém, a ele ao cumprir a obrigação legal do presidente da Câmara, né, que é dar maior transparência pública aos recursos da Câmara, que são públicos, né, no caso dessas caminhonetes aí, que são caminhonetes grandes, são Hilux, né, e as caminhonetonas grandes, né, então assim, eu não sei porque que vereador precisa de Hilux, né, carro com carroceria, né, mas fazer o quê, né, deve ter muito buraco na cidade, né,
caminhonete carro alto, né? Deve ser essas coisas, né? É um problema sério. Na verdade, não é a primeira vez que a Câmara tem problemas aí com caminhonetes. Há uns 6, 8 anos atrás, os vereadores locaram um outro tipo de caminhonete, Toro, né? Preço caríssimo. Se você pegasse o valor de aluguel no ano, dava para comprar uma caminhonete. É o caso dessas aí, né? Do mesmo jeito, se você somar o valor que vai pagar de aluguel no ano, dá para comprar uma caminhonete, né? Então, assim, mas eles estão com essa história aí de não prestar conta, não plotar os carros, né? Caminhonetes, né? Para uma cidade, para andar no ambiente urbano, né? Palmas não tem uma área rural tão relevante assim, você não vê vereador visitando a zona rural aí, né? A não ser para pedir voto no próximo ano. Mas vamos ver no que dá isso aí. É verdade. Muito bem. Bom, nós temos também uma situação sobre o PCCR. Sim, né? isso é muito importante. A Assembleia Legislativa aprovou, todas as comissões aprovaram o PCCR da educação no Estado, né? Na semana passada. Eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa hoje, né? Nesta quinta-feira, o deputado Amélio Caires. Ele me disse que vai colocar em pauta de votação esse PCCR na próxima terça-feira, né? É um assunto interessante que vai mexer aí com pelo menos aí 6 mil professores do Estado e 120 e tantos mil alunos aí. É muita coisa, ou seja, é um avanço. Na verdade, era uma promessa de governadores anteriores, né? Que agora o Laureano Moreira está cumprindo com agilidade e conseguiu convencer os deputados, o Amélio, a embarcar nesse PCCR, porque o Amélio poderia não pautar isso aí, evidentemente, né? Então, houve uma sintonia de Amélio com o Laureano e pautaram, as comissões avançaram, e isso o Amélio me disse que vai colocar em votação na próxima terça-feira, né? Então, e certamente vai ser aprovado. Agora, um problema, uma questão disso aí, Jairo, que não é só desse PCCR, é que os governos aprovam benefícios para os servidores sem o estudo de impacto econômico e financeiro. Ou seja, ele aprova uma despesa e não demonstra no projeto onde ele vai tirar aquela grana, de onde é que vem aquela grana, né? Ou seja, isso aí esse PCCR, por exemplo, vai gerar aí uma despesa de 160 milhões ano, né? Então, aonde é que o governo vai tirar esse dinheiro, né? Ele vai usar o dinheiro dos impostos, né? Então, assim, ele vai fazer uma campanha de impostos para aumentar os impostos, vai atacar um setor determinado para conseguir esse dinheiro, ou vai pagar isso com a inércia da arrecadação estadual? Então, essas questões, os deputados e governo, não é caso só de hoje, eles tratam isso de forma irrelevante, mas não é, tanto quando estoura a boca do balão, a energia é morta, ou seja, por quê? Porque não houve um planejamento. Só para você ter uma ideia, nesse PCCR, os deputados modificaram o projeto encaminhado pelo governo. Acrescentaram lá, por exemplo, uma das coisas, que a pessoa que trabalha na educação, mas que tiver à disposição de qualquer outro órgão, ele vai ser promovido igualmente àqueles que estão trabalhando na educação. Ou seja, um professor, por exemplo, que está em sala de aula, ele tem direito à promoção, tem os critérios de promoção. E aí tem outro cidadão da educação que está disponível, em disponibilidade, por exemplo, lá no estado de São Paulo, um serviço administrativo, às vezes, está sem trabalhar, como ocorre muito. Esse cidadão vai ser promovido também. Então, isso quebra um princípio vigente hoje, até no Brasil, de que as pessoas, quando estão fora da carreira, né, elas não têm direito à promoção, porque elas não estão trabalhando na carreira. Como é que você vai avaliar uma pessoa funcionária da educação, servidora da educação, se ela está trabalhando lá na Secretaria de Segurança Pública, por exemplo? Como é que você vai avaliar isso? Se ela não está na educação, se os critérios da educação são os critérios da educação. Então, essa situação, os deputados trataram como se fosse uma coisa natural, e não é. Ou seja, falta informação sobre isso, como será feito isso. Ou seja, daqui a pouco, todo mundo da educação vai pedir desculpa, vou sair de sala de aula, eu vou ser promovido do mesmo jeito. É verdade. Bom, vamos falar também sobre essa questão. Saúde. Desculpa. Vamos falar também. A gente estava conversando antes de a gente entrar aqui ao vivo sobre a questão lá de Colinas, né, do Casarim, né? Você ficou sabendo, enquanto você estava assim meio offline, sobre o que aconteceu, né? Porque foi aprovado, né, o pedido de impeachment, né, para poder ser colocado. Aprovado o início do processo, do processo. para ser colocado, para ser apreciado
já pelas comissões da Câmara de Vereadores lá de Colinas, né? O Casarim está em maus lençóis nesse aspecto, pelo que eu já pesquisei, viu, ô Jairo? Primeiro, ele já tem um problema com a Câmara, ele tem uma briga política lá com a Câmara, com os vereadores. Tanto que, não sei se você lembra, no começo do ano, ele tratou uma vereadora de forma abrupta lá, foi até motivo de matérias nacionais sobre a forma como ele tratou uma senadora, né? E falou lá que aqui na bala, no revólver, vai lá, aquelas coisas todas que... Mas é o jeito dele, ele já esteve aqui no nosso programa aqui umas 2 vezes, mais ou menos, já. Muito bem. Agora, nessa situação que ele está sendo acusado, ele está em maus lençóis porque, efetivamente, ele contrariou a lei, né? No ano passado, ele recebeu, segundo a denúncia, 144 mil referente a 13º salário, né? Sim. Férias proporcionais, aquelas coisas todas. E o que ocorre? O prefeito tem direito, sim, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido lá em 2017 que o prefeito e vereador, prefeito e secretário, teriam direito a 13º salário, essas verbas trabalhistas. Só que necessitaria de aprovação de uma lei municipal. Aí o que aconteceu? No ano passado, a Câmara Municipal de Colinas aprovou, no final do ano, essa lei autorizando o 13º salário conforme a decisão do STF. O ano passado, imagina. Só que isso não poderia valer para o ano passado, só para o próximo ano, até porque não estava no orçamento, inclusive, né? E ele pegou o dinheiro, né, como legal, ou seja, segundo ele, como legal. Então ele age, inclusive, ele diz que colocou no portal da transparência, isso é verdade. Agora, não é porque ele colocou transparente que está legal, né? Porque a lei não concordava com isso, a lei só valia para o ano seguinte, né? A lei tem um prazo de entrar em vigor, né? Até no caso de prefeitura, despesas tem um orçamento. Como é que você vai... Imagina se fosse pagar o terceiro, pagar verbas trabalhistas para os servidores em 2024, se não tivesse o recurso previsto, né? Para fazer um empenho. Como é que... Então, assim, realmente uma acusação que tem, se for comprovado esses números todos, que tem validade e que pode realmente fundamentar a cassação, o impeachment do prefeito, né? Porque ele não poderia, se recebeu, ele não poderia receber o 13º salário quando, no mesmo ano em que a Câmara aprovou essa lei que autorizava o 13º salário, que era uma obrigação, inclusive, determinada pelo STF. Ou seja, tem o princípio da anualidade, né? Aquelas coisas todas que deviam ser observadas, né? E ele, tudo indica, não observou. Isso realmente é motivo suficiente, se for comprovado, para que ele seja impedido de exercer o mandato do prefeito e também fique inelegível, né? Verdade. Então tá bom, a gente continua acompanhando, né, o processo para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos desse problema lá em Colinas. É isso por hoje? Por hoje é isso, né? Então tá bom, então. Melhoras para você, que amanhã você esteja 100% aqui, porque né, hoje quando não é começa bom. a falar ainda Fica, né, é ruim, é verdade. Melhoras para o nosso querido Luiz Armando Costa. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho com mais notícias e também o quadro Tá Bombando com Júnior